Queridos irmãos, vamos novamente abrir nossas Bíblias e dar sequência ao que temos meditado e estudado no Evangelho de Lucas. Vamos hoje ao capítulo 8, a sequência dos versos 4 a 18. E vamos fazer uma leitura detalhada e cuidadosa. Lucas, capítulo 8, desde o verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos mais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não há de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, colocando esse tempo de comunhão nas mãos dele. Amado Pai Celestial, muito obrigado porque fomos realmente por Ti mesmo convocados para estarmos juntos com Tua palavra aberta diante dos nossos olhos nessa noite. Tua graça, bondade é que trouxe cada um de nós até aqui. Queremos realmente permanecer assentados aos Teus pés e ouvindo a palavra de Tua própria boca. Por isso, Senhor, assiste-nos, habilita-nos pelo Teu Espírito Santo. Esse mesmo que inspirou a palavra escrita, seja Ele quem a esteja interpretando aos nossos corações. Porque só na Tua luz é que vemos a luz. Confiamos, Senhor, nas Tuas provisões.
No nome precioso do Senhor Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos agora numa nova sessão dentro desse Evangelho de Lucas. Se os irmãos perceberam com atenção, nós temos aqui duas parábolas. Cada uma delas tem um sentido particular, mas elas são complementares. Algumas ideias introdutórias, então, serão colocadas para que nós possamos meditar hoje, inicialmente, nessa parábola do semeador, até onde pudermos avançar. Talvez na próxima reunião, acho que certamente, na próxima reunião ainda seguiremos com essa parábola do semeador. Tal é a riqueza, a beleza, a profundidade dos detalhes nessa parábola tão preciosa proferida pelo nosso Senhor. Ela é uma chave, nós vamos ver, para interpretação, para que tenhamos clareza a respeito de todas as outras parábolas. E nós vamos ver por que na medida que avançarmos. Então os irmãos observem por enquanto, numa visão geral, o seguinte. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Quando o Senhor termina de mencionar, já fizemos uma leitura cuidadosa então, quando ele termina a parábola do semeador e antes de interpretá-la, o que ele começa a fazer a partir do verso 11, quando ele diz, a semente é a palavra de Deus e etc. Os versos seguintes. Ele está interpretando a parábola, obviamente. Mas antes disso, o Senhor coloca já uma chave aqui nessa parábola, que é o final do verso 8. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se os irmãos observarem, vamos notar isso agora, uma sequência grande de versos, a partir deste, irá enfatizar a imensa importância de realmente ouvirmos a palavra do Senhor. Não é apenas uma questão ritualística, não é apenas uma questão cultual, não é apenas uma questão da palavra ser ouvida por ser ouvida, ouvida com esses ouvidos fisiológicos, mas o Senhor está chamando a atenção para algo muito particular. E nós entraremos posteriormente em mais detalhes. Mas ele vai dizer que esse ouvir a que ele está se referindo é um ouvir do coração. É um ouvir que atinge o coração. Isso significa então que atinge vontade, atinge pensamentos, atinge emoções, ou seja, atinge todas as esferas do nosso ser interior. Ouvir com o coração. Então aí está, no final do verso 8, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha a repetição dessa ênfase no verso 10. Vá notando esse verbo, ouvir, nos versos que vamos mencionar. Quando o Senhor vai dizer por que ele fala por parábolas, verso 10, veja o final do verso 10. Aos mais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo. Mais uma vez, segunda vez, a ênfase, ouvindo não entendam. Depois vamos ver por que o Senhor disse isso nesse versículo 10. Será que o Senhor está fazendo então uma brincadeira com suas palavras? Será que ele está falando coisas deliberadamente para pessoas não entenderem? Será que o Senhor era um homem enigmático, que gostaria que tudo o que ele falasse não fosse entendido? Será que é isso? Nós sabemos muito bem que não é? Então o que significa exatamente esse verso 10? Vamos ver com mais detalhes na medida que caminharmos. Por enquanto, observe essa ênfase no ouvir então. Verso 8, parte final. Verso 10, parte final. Verso 12, mesma coisa. Que caiu à beira do caminho são os que ouviram. E vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração. Verso 13, a mesma coisa. Que caiu sobre a pedra são os que também ouviram a palavra. E recebem, inclusive, com alegria. Então, vemos aí o resultado desse cair em solo rochoso. Depois entraremos em detalhes. Verso 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, mais uma vez. Então é muito nítida essa ênfase no ouvir. De novo, verso 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, e aqui está a menção, veja, de bom e reto coração. Então esse termo coração aí é extremamente importante, porque está se referindo às condições distintas
de coração quando a palavra é ouvida. Será que isso até aqui está claro? Há condições distintas de coração quando a palavra do Senhor é ouvida. A primeira condição de coração, que entraremos depois em detalhes, é essa condição do verso 12. Coração de beira do caminho. Pisado, de tal forma que então essa semente que caiu ali não tem condições de penetração. Então aves dos céus a comeram. O Senhor explica com muita clareza o sentido de tudo isso. Não é momento agora para entrarmos em detalhes, vamos fazer daqui a pouco. Mas então veja essas condições de coração em todos esses terrenos. Um coração com solo pisado. Verso 12. Olha o verso 13. Um coração superficial. Vá anotando desde já essa ênfase aqui no verso 13. 2 detalhes aqui, que também tocaremos com mais calma mais tarde. Ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz e creem apenas por algum tempo. Tem 2 características aqui. Uma recepção que é puramente emocional, por isso aí é dito, recebem com alegria. Ah, que coisa linda, que palavra maravilhosa, como isso tocou o meu coração. Não é? É muito bom que seja assim, mas se isso permanece neste nível, então o Senhor compara essa condição de coração a um solo rochoso. Há então uma camada de rocha por baixo do solo, a terra é rasa, a semente caiu ali. Claro que rapidamente ela lança a raiz. Muito interessante essa figura, até porque o solo é raso, isso acontece. Rocha retém muito bem calor, né? Então, quando essa semente cai num solo raso, mas com uma rocha embaixo, ela rapidamente germina, a casca rompe, rapidamente lança a raiz, rapidamente começa a florescer o brotozinho, mas não tem condições de lançar raízes mais profundas, por causa da rocha. Então, a primeira característica dessa condição de coração é um coração emocional. Então a palavra de alguma maneira tocou emoções, como nós já falamos, mas ela não foi além das emoções. E a outra característica desse solo, ainda numa visão panorâmica, é o creem apenas por algum tempo. Vamos chamar essa característica de superficialidade. Então tanto é um coração emocional, como é um coração superficial. Essas 2 palavras marcam com muita clareza essa condição de solo rochoso. Lembrando desde já, meus queridos irmãos, todos nós temos por natureza, preste atenção nisso, isso é tão coerente com o ensino da palavra de Deus, todos nós temos por natureza essas possibilidades, dessas condições todas de coração, muitas vezes numa única pessoa, dependendo de uma situação ou de uma outra situação. Então isso é muito importante ser entendido por nós. Porque nós vamos ver, na medida em que caminharmos, talvez, na semana que vem, quando estivermos abordando a segunda parte dessa linda parábola, nós vamos ver que não há nenhuma condição de coração que seja inalterável. Que maravilha é essa da graça de Deus agindo sobre nossas vidas? De novo, nenhuma condição de coração é inalterável diante do Senhor. Por outro lado, como já falamos, qualquer um de nós, ou todos nós, em determinadas circunstâncias, podemos manifestar cada um desses tipos distintos de coração ao recebermos a palavra do Senhor. Então talvez isso seja para os irmãos, talvez, uma abordagem nova dessa parábola. Porque nós tendemos a pensar que esse coração à beira do caminho se refere àqueles incrédulos, onde a palavra cai e nada produz, e então ali nada aconteceu e ponto final, porque não creram, simplesmente isso, né? Mas na verdade, essa parábola tem um escopo, uma aplicação mais profunda. E repetindo então mais uma vez, ela fala da possibilidade
em que em determinadas condições, ou situações, ou circunstâncias, todos nós e cada um de nós manifeste então tipos distintos de coração na recepção da palavra. Por algum motivo, os nossos corações, mesmo os nossos que pela graça do Senhor já o receberam, já creem nele. Quantos de nós aqui têm permanecido e andado com o Senhor há décadas, não é? Ainda assim nós estamos expostos a essas condições de coração desde a primeira. Um solo pisado, impermeável, onde a palavra é ouvida, mas ela não é recebida, porque não há condições nesse coração de que ela então lance raízes, e ela rapidamente é pisada, termos que são usados aí, ou então comida pelas aves. E nosso Senhor interpreta bem o que isso significa, nós já vimos aí, e posteriormente vamos entrar em detalhes. Então ainda continuando panoramicamente, já vimos aí o verso 12, a primeira condição de coração, esse coração pisado, não é? Batido. O verso 13, a segunda condição, um coração puramente emocional e então superficial, até recebe a palavra, até crê por algum tempo, né? Mas a condição é puramente emocional. O coração é superficial na recepção da palavra. Terceira condição, no verso 14, extremamente aplicada de novo para cada um de nós, em diversas circunstâncias. Coração assolado, podemos assim dizer, assolado por, olha as palavras de novo, o verso 14, vá acompanhando aí. Cuidados, está vendo lá no final do verso? Posteriormente também veremos o que significa esses cuidados, qual foi a palavra original usada aí, escolhida pelo Espírito Santo, o que significam esses cuidados. Depois nós temos riquezas. Depois nós temos deleites ou prazeres, que então assolam esse coração. E a palavra usada aqui para essa assolação é o termo sufocam a palavra. Você está vendo aí no metade do verso 14, foram sufocados. Está vendo? Então, irmãos, em qualquer momento, circunstância, situação, nós podemos apresentar esse tipo de coração, sufocado por cuidados, por riquezas e por buscas de prazeres. Então, esse coração também é um coração no qual a palavra pode cair, está escrito aí que ela caiu, ela germina, ela brota realmente, mas ela é tapada no que concerne à luz, ao ar, sufocada, porque espinhos cresceram junto com ela. Tudo que falamos aqui ainda é uma visão panorâmica. Nós temos muitos detalhes em cima dessa parábola. Então nós vamos seguir com ela passo a passo. O último solo, verso 15, olha aí também, por favor. E graças a Deus, porque esse também pode ser o solo do nosso coração. Aqui é descrito com duas palavras importantes, veja, bom e reto. Meus irmãos, se conhecemos a palavra de Deus e realmente cremos nela, nós sabemos que por natureza não há nenhum coração bom e reto. Todos nós, por natureza, somos pecadores. Se assim não fosse, por que nós precisaríamos de um Redentor? Por que nós precisaríamos que o nosso Senhor Jesus se entregasse no Calvário por nós, se não há nenhum pecador? Se todos são bons e todos são retos, né? Pelo contrário, a palavra do Senhor ensina que todos nós nascemos pecadores. E pela graça de Deus, um dia, o Espírito Santo usou a semente da palavra de Deus. Essa que o Senhor descreveu aí, como sendo a semente que o semeador semeia. E essa semente regeneradora caiu no nosso coração, atraiu-nos para o Senhor Jesus e levou-nos a nos render a Ele e confessar o nome dEle e o nome dEle unicamente. Como nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que então hoje é, como podemos chamá-lo, de nosso Redentor, nosso Salvador. Então essa condição de bom e reto coração, primeira coisa importante sobre esse tipo de solo, é que ele realmente é produzido pela graça do nosso Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, diante dessa parábola,
nós não podemos imputar a recepção da palavra ou a sequência da recepção da palavra unicamente à graça do Senhor que nos atinge e vem ao nosso encontro. Do contrário, nós não precisaríamos da descrição desses tipos de solo. Nós imputaríamos tudo ao Senhor. Então nós diríamos assim: Senhor, se o meu coração é um solo batido, a responsabilidade é do Senhor. Se o meu coração é um solo rochoso, também a responsabilidade é do Senhor. Por que o Senhor não quebra essa rocha? Não é? Se o meu coração é um coração de solo espinhoso, também a responsabilidade é do Senhor. Por que o Senhor não poda esses espinhos? Não é? Mas, irmãos, nós sabemos que na nossa relação com o Senhor as coisas não são assim. Inicialmente nós éramos um nada, nós estávamos extraviados, nós não conhecíamos o Senhor. Mas um dia, repetindo as palavras de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 23, ele vai dizer assim, escute bem: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Aí ele vai explicar que semente incorruptível é essa. Ele vai dizer, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Não é um verso maravilhoso? Regenerados pela palavra de Deus que vive, claro, nosso Deus é o Deus vivo, não é? Então sua palavra é uma palavra viva. E foi essa palavra que nos encontrou, que nos regenerou. Semente incorruptível da palavra de Deus que vive e é permanente. Ou seja, se nós tivemos um encontro real com o Senhor e nos rendemos a Ele, isto é para sempre. Permanente. Porque a palavra que nos regenerou é viva e permanente. Então isso é uma solução, isso é um assunto resolvido. Nós somos dele, pela sua imensa graça. Mas o assunto tratado nessa parábola não é esse. O assunto tratado nessa palavra é a condição do coração ao receber a palavra. É certo, irmãos, que em primeiro plano nós podíamos dizer que isso se aplica às recepções da palavra por aqueles que não conhecem o Senhor. Eles também podem apresentar distintos corações e apresentam quando ouvem a palavra do Senhor. Sim, certamente. Mas, ouça bem, nosso Senhor proferiu essas palavras para os seus discípulos. Não é? Ele não proferiu para escribas e fariseus. Ele não proferiu para religiosos. Ele proferiu para aqueles que ele vai dizer, você lembra lá em João 15? Em João 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos? Ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João 15 ele vai reforçar isso. Dizendo que aqueles que são dele já foram lavados pela palavra, já estão limpos, pertencem a ele. Vós já estáis limpos pela palavra, a semente dessa parábola. A palavra que vos tenho falado. Então ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então sim, se essa palavra tem aplicação no que concerne aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus e ainda não se entregaram a Ele, e apresentam distintas condições de coração ao ouvir a palavra, essa parábola tem aplicação ainda muito maior àqueles que já pertencem ao Senhor, e então podem apresentar em diversas circunstâncias e por diversos motivos, cada um desses tipos de solo. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos. Do contrário, não teríamos proveito nessa parábola do semeador. Nem nós, nem os discípulos do Senhor que a ouviram. Porque eles já eram do Senhor. Eles já pertenciam ao Senhor. Né? Então isso é muito importante. Então está esse último terreno, verso 15. Ainda nessa abordagem panorâmica. O bom e reto coração. E, sem dúvida, esse bom e reto coração se refere àqueles onde o Senhor já tem trabalhado, onde o Senhor já tem depositado sua palavra, onde Ele já tem encontrado o caminho, corações que realmente já se ofereceram a Ele livremente, sinceramente, o recebendo, o reconhecendo como seu único Deus, seu único Salvador. Então, esse bom e reto coração tem uma aplicação muito particular a esse tipo de solo. Nós vamos ver na medida que entrarmos em detalhes. Agora então vamos lá, ainda devagar, naquilo que temos para dizer com relação ainda ao enunciado dessa parábola.
Volte lá, por favor, no verso 4, então. Diz assim: afluindo grande multidão e vindo ter com ele, gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Verso 9. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Então o Senhor Jesus proferiu esse ensino por parábola, verso 4, e no verso 9 os discípulos perguntam: que parábola é esta? Queria que nós fôssemos a 2 textos para nos ajudar com relação a esse assunto das parábolas, ainda para introduzirmos com clareza essa maravilhosa parábola do semeador. Abra, por favor, comigo em Marcos capítulo 4. Por que o Senhor ensinava por parábolas? Marcos 4, abra, por favor, verso 34, 33 e 34. Nós dissemos que seria um absurdo o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, em carne, ensinar e não desejar que os seus ensinos fossem compreendidos, não é? Isso seria um mestre da loucura. E esse não é o nosso Senhor Jesus. Então, qual é o motivo do Senhor ensinar por parábolas? Olha que interessante o que Marcos registra nesse capítulo 4, verso 33. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra. Ainda antes de continuarmos a ler, detalhe, só para você se localizar. Olha como começa o capítulo 4. Olha aí na sua Bíblia. Parábola do semeador. Nós estamos no mesmo contexto de Lucas 8, aqui narrado por Marcos, certo? Então, aquilo que nós vemos lá no versos 9 e 10 de Lucas, o Senhor dizendo do porquê que ele ensinava por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, né? Aqui Marcos vai explicar com mais detalhes, em Mateus também, nós vamos aos 2 textos. Então, olha lá. Marcos 4, 33, onde estamos lendo. Com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Primeira coisa importante. Meus irmãos, se o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele disse assim para Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. Se eu falo com você de coisas terrenas e você não me crê, o que será se eu falar das celestiais? Lembra da conversa do Senhor com Nicodemos? Sabe o que ele está dizendo? Que tipo de linguagem eu usaria para que vocês compreendam coisas que são tão sublimes? Não é isso que ele está dizendo para Nicodemos? Não é? Que linguagem eu vou usar para vocês compreenderem as coisas celestiais? Que ele, como o Filho de Deus, as compreende absolutamente, né? Então, primeira coisa importante, ele falava por parábolas, porque assim ele expunha a palavra, isso conforme a capacidade dos ouvintes. Muito linda essa expressão. Mas tem mais aqui. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Outra coisa linda nesse verso. E aqui há um motivo que desde já seria importante nós entendermos. Quando nós chegamos a Lucas 8, onde nós estamos, ouça com atenção. Nosso Senhor está no final do 3º ano de ministério dele na terra. Quantos anos o Senhor exerceu o ministério na terra? 3 anos e 6 meses. A partir de Lucas 8, quando nós vamos para Lucas 9, o Senhor já está no Monte da Transfiguração. A partir daí nós temos só 6 meses mais, meio ano, até o Monte Calvário. Então nós estamos aqui no finalzinho do ministério, dos 3 anos, do 3º ano do ministério do nosso Senhor Jesus. Quanto mais a hostilidade dos fariseus, saduceus, religiosos, meus irmãos, os religiosos da época, quanto mais a hostilidade deles se manifestava contra a pessoa e os ensinos do Senhor Jesus, ouça bem, tanto mais o Senhor ensinava por parábolas. Sabe por quê? Pelos motivos que já estamos falando e outros mais. Primeiro, já dissemos, porque seus discípulos teriam explicações particulares.
Está aí em Marcos 4, certo? Segundo motivo, ele faria obstáculos à oposição dos inimigos, para que eles não lançassem mão dele fora da hora proposta por Deus, o seu Pai, a hora do Calvário. Então ele falava em parábolas, aqueles que não tinham condição de receber a palavra, porque a hostilidade deles contra o Senhor Jesus era grave, crassa. Então o Senhor ensinava cada vez mais por parábolas, à medida que o ministério dele avançava, e a hostilidade dos religiosos contra a pessoa dele e contra os ensinos dele se agravava. Você lembra que João até mesmo registra, eles procuravam matá-lo mais de uma vez. E eles então procuravam matá-lo, e eles procuravam meio de tirar-lhe a vida. Não é? Quanto mais a hostilidade aumentava, mais o Senhor ensinava por parábolas. Então, esses versos de Marcos são muito interessantes, Marcos 4, 33 e 34. Agora, olhe Mateus 13, a mesma narrativa, por favor. Abra também Mateus 13, vamos ver alguns versos para podermos seguir. Olha que interessante, Mateus 13, verso 10. O Senhor está explicando a parábola do semeador. Um detalhezinho aqui ainda antes de lermos. Poucas parábolas o Senhor contou e explicou. A grande maioria das palavras o Senhor contou e não explicou para registro nos evangelhos. Explicava em particular aos seus discípulos. Mas essas explicações particulares, a grande maioria delas não foi registrada. Então, mais um destaque para a parábola do semeador, não é? Ela é uma parábola falada e explicada e registrada. E são muito poucas, então, em que isso acontece. Então, Mateus 13, 10 diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Jesus então respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Basicamente o que ele falou lá em Lucas, nós já lemos isso, né? Mas àqueles não lhes é isso concedido. Sabe quem são os àqueles? Os religiosos, os fariseus, saduceus, os que cada vez mais, como falamos, eram hostis à vida, à pessoa do Senhor e ao ministério do Senhor. Aqueles, isso não é concedido. Pois, ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Quem é o que tem? São aqueles que pela sua graça ele tinha reunido em torno dele, os estava discipulando, os estava ensinando e eles estavam recebendo a palavra do Senhor. Esses são os que têm, são seus discípulos. Então, ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, Lucas registra assim: até o que julga ter. Lembra-se a expressão de Lucas? Até o que ele julga ter lhe será tirado. Quem são aqueles que julgavam ter? O que não tinham? Os religiosos, de novo. Os fariseus, os saduceus, os que eram hostis contra a pessoa santa do Senhor, contra os ensinos divinos do Senhor. Esses eram os que julgavam ter e não tinham. Né? Então, até o que julgavam ter, lhe seria tirado. Verso 12, 13. Por isso lhes falo por parábolas. E aqui nós temos algo tão importante, meus irmãos. Porque vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Não quero propositalmente abrir o texto de Isaías, faça você, Isaías 6, se você quiser depois, e você vai ver o que acontece lá em Isaías 6. Esse texto que foi citado pelo Senhor aqui, olha aí para sua Bíblia, versos 14 e 15, é o texto de Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. E esse texto se refere ao profeta Isaías, julgando um povo apóstata, de coração endurecido, que não queria ouvir o Senhor, continuava com seus sacrifícios, com seus altares, falando em nome de Deus, falando em nome do Senhor, mas não queriam uma relação pessoal com o Senhor. Você conhece a profecia de Isaías? Então Isaías pronuncia aquele juízo. Que o Senhor então falaria de modo que eles não entenderiam, porque ele falaria para juízo, porque eles não querem entender. Eles não querem receber a palavra do Senhor. Então ele vai citar esse texto solene.
Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Olha o motivo no verso 15, olhe com atenção. Porque o coração, está vendo aí? A ênfase, irmão, nessa parábola é essa. É o ouvir, como nós já vimos, mas é o ouvir do coração. Então, porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado. Mau grado é o contrário de boa vontade, né? De mau grado ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Olha que linda ênfase, mais uma vez. Se convertam e sejam por mim curados. Oh, meus irmãos, como pode o Senhor, em uma palavra de juízo, se você olhar lá então, como eu falei, Isaías 6, vai se tornar mais nítido ainda para você o porquê do Senhor mencionar esse texto de Isaías aqui, para os religiosos, para os fariseus, para os de coração endurecido, para os que ouviam de mau grado. Mas ainda assim, ele vai dizer que é por causa desse coração endurecido que eles não poderiam ser convertidos, salvos, curados. É a expressão que o Senhor usa. Meus irmãos, isso me parece tão maravilhoso. Porque nós podemos dizer sim, com certeza, que no coração do nosso Senhor, esse era o seu real desejo. Que esses que estavam embevecidos, embriagados com religiosidade formal, vazia, como nós conhecemos muito bem lendo os evangelhos. Sim, o Senhor tinha desejo de que esse véu da face deles caísse. E eles vissem quem realmente é o Senhor Jesus. Vamos citar um exemplo, vamos lembrar de um exemplo. Talvez o maior deles, Saulo de Tarso. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não é? Um religioso de alto escalão, perseguindo a igreja de Deus, Saulo. E o que aconteceu? O Senhor foi ao encontro dele. Então, que linda expressão esse final do verso 15. Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Esse é o coração do Senhor. Mas esse não era o coração deles. E, meus irmãos, que isso fique muito claro para nós. Já que falamos que aqueles tipos de solo são condições do coração, que então em determinadas circunstâncias, como dizemos, situações, ele pode ser uma realidade para qualquer um de nós que já pertence ao Senhor. Então isso se torna mais solene ainda para nós. Você não acha? Então o verso 16, olha aí ainda, de Mateus 13. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Bem-aventurados, cheios de gozo, felizes, sumamente felizes, são os vossos olhos, porque veem. Os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E então, olha aí, atendei, pois, a parábola do semeador. Certo? Então nós estamos no mesmo contexto de Lucas capítulo 8. Estamos buscando entender, espero que o Senhor nos ajude, que isso fique então claro, por que o Senhor ensinava por parábolas? Por um lado, sua imensa bondade, sua misericórdia, sua atenção com os seus, tudo lhes explicava em particular daquelas parábolas que ele falava. Marcos registrou no capítulo 4. Por outro lado, aqueles que tinham o coração endurecido e ouvindo de mau grado, eles não compreenderiam. E essa mesma palavra seria juízo para eles, porque eles não tinham um coração desejoso de nada do que o Senhor estava falando. Qual era o desejo deles? Pegar o Senhor em alguma questão. Não é isso que está nos evangelhos? Não é? De alguma maneira tentar lançar Jesus contra Moisés, por exemplo. A lei de Deus através dos lábios de Moisés. Levar o Senhor aquela mulher pega em flagrante adultério, dizendo, Moisés mandou apedrejá-lo, o Senhor o que vai fazer? Tentando de alguma maneira jogar o Senhor contra a lei do seu Deus. Então nós vemos o nosso Senhor, aquele que é a sabedoria com S maiúsculo, respondendo a cada um deles, de modo a calar cada um deles, porque eles não compreendiam nada da lei do Senhor.
E ali estava diante deles aquele que era a lei do Senhor, a palavra do Senhor, o Verbo encarnado. Que coisa mais preciosa, meus amados irmãos. Então vamos agora à parábola. Abra, por favor, de novo, então, em Lucas capítulo 8. Vamos a alguns detalhes, até onde for possível hoje. Seguimos na próxima reunião. Nós dissemos para os irmãos no início que essa parábola do semeador é uma chave para todas as outras parábolas. Agora, de onde nós tiramos isso? Deixa aí, por favor, marcado o seu Lucas 8 e abra novamente Marcos 4, ainda vamos precisar de mais um versículo aqui. Por que essa parábola do semeador é chave para todas as outras parábolas? Olhe Marcos capítulo 4, verso 13. Também Marcos 4 está registrando a parábola do semeador, e aqui o Senhor está explicando a parábola do semeador também. Os 3 evangelistas vão fazer isso, registro e explicação. Tão importante é essa parábola. Veja bem, 3 evangelistas, os 3 registrando a parábola e os 3 explicando a parábola. Agora, unicamente Marcos é que registra assim, 4:13. Então, veja o verso 12 também. Sequência do que nós estávamos falando. Para que vendo não vejam e não percebam, ouvindo não ouçam, não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, verso 13. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? Parábola do semeador. Não entendeis esta parábola? E como então compreendereis todas as parábolas? Está vendo que verso importante? O Senhor diz, se vocês não estão entendendo essa, ou não entenderem essa, não entenderão nenhuma outra. Porque essa parábola é uma chave para a compreensão de todas as outras. Por que a chave? Podemos dizer que o tema da parábola do semeador é frutificação. Ouvir, já vimos a ênfase no ouvir. Ouvir com o coração, já vimos a ênfase no coração. Para que ouvir com o coração? Para frutificação. Irmão, vamos pedir ao Senhor que nos ajude no domingo pela manhã, quando nos reunirmos, para tomarmos essas 3 palavras de novo. Ouvir com o coração, frutificação. Você lembra de João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim, esse dá fruto, frutificação. Então esse que está em mim e é podado, ele é podado para que produza mais fruto, muito fruto. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e assim sereis meus discípulos. Você está vendo? Ouvir com o coração para frutificação. Sem ouvir com o coração, não há frutificação. Então, por isso essa parábola é chave para todas as outras parábolas. Porque nosso Senhor Jesus, quando nos ganhou, quando nos chamou, o objetivo dele foi um só. É que nós fôssemos ramos enxertados na videira para produzir fruto, nas palavras de João 15, e mais fruto, ainda nas palavras de João 15, e muito fruto, também nas palavras de João 15. Fruto, mais fruto, muito fruto. Frutificação. Por isso ela é uma parábola chave. Então qual é o segredo da frutificação? Espiritual? Ouvir com o coração. Vamos seguir. Lucas então 8, verso 5. Eis que o semeador saiu a semear. Mais um detalhezinho. Como a palavra de Deus é linda, meus irmãos. Aqui nós não temos um artigo indefinido. Nós não temos, eis que um semeador saiu a semear. Nós temos um artigo definido. O semeador saiu a semear. Não há como ser mais claro, né? O Senhor está dizendo, eu sou o semeador. Que semeio a semente, que segundo ele explicou no verso 11, já vimos aí, é uma só. A semente, verso 11, é a palavra de Deus. E eu sou o, e não um. O semeador. Primeira coisa importante aí. Agora vamos para os tipos de solo.
as condições distintas de coração, então. Vamos lá. Verso 5 ainda. E uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, claro, está falando daquele lugar exatamente nos campos, onde há a trilha para caminhada. As pessoas que vão semear um campo não ficam caminhando por qualquer lugar, não é? Elas têm o lugar certo para caminhar, o resto do solo está arado, vai ser semeado, e elas vão então caminhar naquele lugar próprio de caminhada, né? Então essa semente caiu ali, à beira do caminho. Então foi pisada, e as aves do céu a comeram. Irmão, que tipo agora mais específico de coração, de condição do coração, é esse a que o Senhor se refere aí? Meus irmãos, me parece muito claro que é o tipo de coração consumido, de tal forma que há nele lugar para todo tipo de pensamentos trafegarem ou transitarem. Meus irmãos, se o nosso coração, se nós permitimos, porque isso depende sem dúvida de nós, se nós permitimos que pelo nosso coração passem pensamentos que vêm e vão, e muitas vezes não sabemos nem de onde vêm, nem para onde vão, não é? Pensamentos fúteis, vãos, desordenados, sem freio, e insanos muitas vezes, pensamentos de incredulidade, pensamentos de ansiedade de todos os tipos, pensamentos de preocupações, pensamentos de dúvida, pensamentos de inquietações. E esses pensamentos têm liberdade para transitar livremente, então, pelo nosso coração. Esse é o solo pisado. Não há possibilidade de que a semente se arraigue nesse coração. Agora, mais um detalhe importante desse solo roxo, esse solo pisado, essa beira do caminho. Quando o Senhor o interpretou, vamos ter que fazer então essa analogia aí sempre, né? O verso 5 está interpretado no verso 12, não é isso? Aqui caiu à beira do caminho, olha lá o verso 12. São os que a ouviram, e aqui nós temos a segunda coisa importante sobre esse tipo de solo, ou essa condição do coração. Vem a seguir o maligno, ou o diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Meus irmãos, há uma ação, uma atividade enérgica, podemos até dizer violenta, do maligno, quando a palavra de Deus está sendo semeada. Isso é o que o Senhor quis nos ensinar. Então, se o nosso coração está em tal condição que todos os tipos de pensamento têm liberdade para transitar para lá e para cá, não há condições de se receber a palavra de Deus e há alguém de prontidão, tentando parafrasear o que o Senhor está ensinando, há alguém de prontidão para imediatamente comer essa semente. E aqui esse maligno, né, foi tipificado no verso 5 por essas aves do céu. Nosso Senhor é quem está interpretando. Então ele representou o maligno por essas aves do céu. Elas baixam naquela beira do caminho e rapidamente arrebatam e comem essa semente. Essa é a condição do coração. Então, meus irmãos, antes que o nosso Senhor, amado Senhor Jesus, volte, como nós precisamos examinar os nossos corações à luz dessa primeira condição. E quero reforçá-la então, com uma pergunta. Nós temos permitido pensamentos vagueantes, e isso depende de nós. Deixe-me ler um verso com os irmãos para isso ficar mais claro ainda. Sempre deixe, por favor, o texto de Lucas marcado, para voltarmos com rapidez a ele. Abra comigo um lindo, importantíssimo texto, Isaías, profecia de Isaías, capítulo 26. Isaías 26. Olha o verso 3. Apenas o verso 3. Ouça com muita atenção. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz
aquele cujo propósito, a ideia aqui é mente. Aquele cuja mente é firme, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Os irmãos estão vendo? Que lindo versículo. Quem são aqueles que irão desfrutar da parte do Senhor a perfeita paz? Quem são? Aqueles cuja mente é firme. Firme no quê, irmãos? Firmes em pensamentos positivos, firmes em que tudo vai dar certo, firmes em que um dia tudo vai melhorar. Firmes no quê? Isaías mesmo Isaías vai dizer assim, num dos seus capítulos: não há Salvador além de mim, falando palavras do Senhor, né? Não há Salvador além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Só um lugar para nossas mentes estarem firmes, é na palavra do Senhor. E são esses que são conservados em perfeita paz. Então, repetindo a pergunta, será que temos permitido que aqui ou ali o nosso coração tenha a condição de beira do caminho, de tal forma que pensamentos têm livre acesso para transitar em qualquer momento, de lá para cá, de trás para frente, pensamentos de coisas do passado, pensamento de dificuldades do presente, pensamentos de ansiedades do futuro e etc. Pensamentos transitantes, vagueantes, inúteis, ansiosos, incrédulos. Esse é o tipo de solo descrito aí. Então vamos lembrar. O inimigo age de maneira enérgica quando a palavra de Deus está sendo semeada. E nós precisamos guardar o nosso coração e a condição do nosso coração. O segundo solo rochoso. Ele está descrito na parábola no verso 6. Volte lá, por favor. Lucas 8:6. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. A interpretação. Vamos ao verso 12. 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Já demos uma primeira ênfase, né? Então, esse solo rochoso se refere a um coração, uma condição de coração, que recebe a palavra puramente de modo emocional. Então ele foi, digamos, tocado pela palavra. Muitas vezes usamos essa expressão, né? Não que isso seja mal em si, mas a questão é, a palavra permanecerá neste nível, ou aquele que foi tocado, que seja nas suas emoções, a palavra encontrará caminho para arraigar e ir mais fundo. E tocar então níveis mais fundos. Sabe, irmão, na nossa alma, segundo a Bíblia, nossa alma tem 3 grandes faculdades: mente, ou pensamentos; desejos, ou vontade, onde nós tomamos decisões, fazemos escolhas, né? Então, pensamentos, escolhas, vontade e sentimentos, ou emoções. Qual é, segundo o ensino da Bíblia, dessas 3 faculdades, a mais importante? Não é a mente e nem as emoções, é a vontade. Por isso, quando o evangelho é pregado, o apelo é feito à decisão. É claro que a mente também é tocada e, de certa forma, as emoções também podem ser tocadas. Mas o apelo é feito à decisão. Então, a decisão daquele que ouve a palavra é dele. O que ele fará com a palavra que ele ouviu. A vontade é chamada por muitos, queridos irmãos, de a cidadela do coração humano. O que é uma cidadela? Cidadela é um ponto de guarda especial, né? Quando você tem os muros das cidades antigas e tem aqueles postos de guardas, eles são colocados assim, aquelas torres de vigia nos muros, para que a cidadela da cidade, o centro de governo, não seja tomado. Na alma, a cidadela da alma é a vontade. O que eu escolho? Eu escolho dar lugar a que tipos de pensamentos? Alguém também já disse, é até um ditado que se tornou popular, verdadeiro, quando pensamos em termos da vida espiritual. Nós não podemos impedir
que aves voem sobre a nossa cabeça. Mas podemos impedir que elas façam ninho sobre as nossas cabeças. Certo, irmãos? Isso é profundamente verdadeiro com relação aos ensinos da palavra de Deus. Nós podemos sim ter pensamentos vagueantes, pensamentos até terríveis que sejam, que estão aí passando por cima da nossa cabeça e tentando ocupar um lugar, mas nós iremos decidir se eles terão lugar ou não terão lugar nos nossos corações. Se não fosse assim, Paulo não poderia dizer, inspirado pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus, ele não poderia escrever assim em Filipenses 4:8. Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é? Se nós fôssemos simplesmente inertes diante desses tipos de pensamentos, então a palavra de Deus não poderia dizer isso. De novo, nós teríamos que lançar todas as responsabilidades a Deus. Ó Senhor, eu estou pensando assim porque eu não consigo pensar de outro jeito. Não é? Isso não é verdadeiro. Porque graças ao Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, a graça de Deus está conosco. Então sim, podemos ser transformados pela renovação das nossas mentes, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças ao Senhor por isso. Então, essa é a primeira condição que nós estamos vendo, né? O coração, o solo batido, à beira do caminho, pensamentos que transitam para todos os lados. Solo rochoso, receber a palavra com alegria, ou seja, puramente emocional, mas não tem raiz, superficial. Olha a explicação então, voltando lá no verso 13. Recebem com alegria, mas não tem raiz. E o Senhor vai explicar o que isso significa então. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, se desviam. Que o Senhor, então, irmãos, graças a Deus, quero relembrar aquela colocação que eu fiz no início. Graças ao Senhor, porque não há nenhuma condição de coração que seja inalterável. Por causa da graça, do poder, da ação, da graça do Senhor, da palavra do Senhor e do Espírito do Senhor. Agora, sem dúvida, há algo que compete a nós. Se nós reconhecemos que, de algum modo, a palavra do Senhor não tem alcançado espaço para lançar raízes mais fundas no nosso coração, e então nós precisamos levar isso a Ele. Sabe o que um dos profetas diz com relação à palavra de Deus? Que ela é como um martelo que esmiuça a rocha. Não é uma linda expressão? Então nós podemos apresentar esse coração ao Senhor, porque na sua luz vemos a luz, a respeito de nós mesmos, inclusive, e dizer, Senhor, é verdade que eu tenho ouvido, e ouvido, e ouvido, e ouvido, mas meu caráter não tem sido mudado. Meus relacionamentos não têm sido mudados. Meu palavreado, minha conversação não tem sido mudada. Minha mente não tem sido mudada. E apresentarmos, Senhor, então, o solo rochoso, confiando e confessando que a palavra do Senhor, de novo, é martelo que esmiuça a penha. Para que então a palavra do Senhor possa ter penetração nos nossos corações. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, esses tipos de solo não são vaticínio. Se o seu coração é assim, então ele será assim pelo resto da vida. Se o outro é assim, então ele será assim pelo resto da vida. Graças ao Senhor, não é assim. Então, aí está esse tipo de solo. Então, indo já para a conclusão, vamos deixar esse assunto dos espinhos, talvez seja a parte mais importante da parábola. Vamos deixar para a próxima reunião, não teremos tempo de chegar lá para não esgotarmos demais. Mas ainda alguma coisa sobre esse solo rochoso. O que falta então para esse solo rochoso? O que significa essa raiz pequenininha? Essa terra na qual falta umidade, são as palavras que são usadas aí. O que significa isso? Sabe, irmão? Me ouça bem. A palavra do Senhor, quando ela é recebida de maneira genuína, adequada, ela tem que gerar, por causa do que ela é, a natureza da palavra de Deus.
uma macieira, por causa da sua natureza, ela tem que produzir maçãs. Ela não pode produzir mamão. Então a palavra de Deus, por causa da natureza dela, do que ela tem que produzir em nós determinados resultados. Porque ela é a palavra de Deus. Então quando a palavra de Deus é genuinamente recebida nos nossos corações, ela tem que gerar um profundo arrependimento. Por causa da natureza da palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no solo rochoso é dito assim: estes recebem a palavra com alegria. Se o solo fosse adequado, estaria escrito assim: estes recebem a palavra com arrependimento. Compreendeu, irmão? Vou colocar isso usando uma outra figura. Pedro pregou o evangelho logo depois do Espírito Santo descer no Pentecostes, não foi? Aquelas pessoas ouviram aquela maravilhosa exposição do evangelho. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, vós o matastes, Deus o ressuscitou, era impossível que ele fosse retido pela morte. Ele foi exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito, aquela linda pregação, cheio do Espírito Santo. Qual foi o resultado da palavra de Deus ouvida por aquelas pessoas? O que está escrito lá? Então, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhes o coração. Sabe qual é a palavra na língua original? Perfurou-se-lhes o coração. Então não é receber a palavra com alegria. Está vendo a diferença? Receber a palavra como uma lança cortante que perfurou o coração deles. A ponto deles dizerem assim para Pedro e para os que estavam junto com eles, os apóstolos: que faremos, irmãos? Lembra? Lembra o que Pedro disse? Arrependei-vos. Ele está dizendo, se a palavra de Deus caiu assim, perfurou, compungiu o coração de vocês, mudem o rumo das suas vidas. Isso significa arrependei-vos, metanoia, mudança de mente. Mudança de mente, metanoia. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para os que estão longe, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Graças ao Senhor. Então você vê a diferença. Cuidado, irmão, com receber a palavra simplesmente com alegria. Porque a finalidade principal da palavra do Senhor não é ministrar exatamente essa alegria em primeiro plano a nós. É perfurar o nosso coração. Porque, escute bem, alegria, segundo a Bíblia, é um subproduto. Se a palavra de Deus encontrar lugar no nosso coração, nós experimentaremos verdadeira alegria. Da mais pura alegria. Alegria no Senhor, alegria com o Senhor, alegria do Senhor. Mas não sem que a palavra perfure os nossos corações. Então, aí está. Agora, o último verso, então, temos que parar por hoje. Vamos para Mateus 13, é o mesmo relato, parábola do semeador. Olha o que é dito aqui com relação a esse solo rochoso, nas palavras de Mateus. Mateus 13. Olha lá. Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E agora, na narrativa de Lucas que nós lemos, ele vai dizer, quando chegam à provação, eles se desviam. Mateus diz assim, em lhes chegando a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Está vendo? Então sim, irmãos, sem dúvida, esse solo rochoso fala de uma recepção puramente emocional. Foi tocado, trouxe alegria, mas não tem raiz. Então o que vai provar a condição desse coração, o que é? É a angústia. A angústia irá provar a condição desse coração. E que mais, segundo a palavra de Mateus? A perseguição por causa da palavra. Meus irmãos, desde que a igreja foi estabelecida, há 2000 anos atrás quase, ela tem sido perseguida. Ainda nos nossos dias. E de muitas maneiras.
Não apenas em sistemas considerados, digamos, comunistas ou ditatoriais, mas em sistemas democráticos, inclusive. Ideologias, filosofias, não é? Posições que terão que ser assumidas por nós que pertencemos ao Senhor, que irão contra a maré da sociedade. Perseguição por causa da palavra. Perseguições ideológicas, filosóficas, porque nós somos quem somos. Porque nós cremos que a palavra de Deus é absoluta. Porque cremos que suas verdades são eternas. Se hoje ainda não temos experimentado isso com intensidade, mas certamente nós a temos experimentado. Me lembro quando, há tantos anos atrás, coloquei meus filhos na escola, nós já experimentamos isso, dentro de uma escola. Simplesmente por sermos cristãos. Hoje, muito mais, não é? Angústia, perseguição, por causa da palavra. Mas se ela caiu, se o coração está em condição rochosa, logo se escandaliza. E aí, então, irmão, abra Lucas 7, por favor. Texto que já estudamos. Vou ler e encerrar. E vou ler esse versículo por causa da palavra escandaliza. Que no original, esse termo escandalon, no grego, significa pedra de tropeço. Escandalon, tropeço, pedra de tropeço. Então, quando João, texto que já estudamos, Lucas 7, né? Estudamos há pouco tempo. Quando João Batista envia mensageiros a Jesus, porque ele estava preso e tudo que já estudamos, né? João Batista estava preso. Então ele pergunta se Jesus era o Messias mesmo, se deveriam esperar outro. O Senhor dá aquela resposta que já estudamos. Então olha o que diz o verso 23. Nosso Senhor vai dizer: e bem-aventurado, muito feliz, cheio de gozo, é aquele que não achar em mim motivo de... Aí está a palavra. Escandalon, tropeço. Quem são aqueles que veem no Senhor Jesus tropeço? Qual é a condição do coração que pode ver no Senhor Jesus um tropeço? Que pode ter o Senhor Jesus como tropeço para si? É a condição de coração no qual a palavra caiu, mas não lançou raízes. Uma recepção superficial, uma recepção emocional. Não suporta angústia, não suporta perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. Então, meus amados irmãos, esses são os dois primeiros tipos de solo. Quando nós estudarmos, se o Senhor permitir, na próxima semana, o terceiro tipo, nós vamos ver que ele tem 4 aspectos dentro desse terceiro tipo. São mais 4 inimigos nítidos que vão competir pelo nosso coração. E são chamados aí de espinhos. Cuidados, deleites, prazeres e demais ambições. 3 descritos em Lucas e 1 descrito em Marcos. 4. E vamos procurar entender o que isso significa. O que exatamente é cuidados da vida? O que exatamente é esse hedonê, prazeres, deleites? O que o Senhor quer nos ajudar a entender sobre isso? Será que a vida cristã é uma vida macabra? É uma vida depressiva? É uma vida sem prazer? Será? Então, por que deleites são um inimigo? Precisamos entender isso muito bem, irmãos. Para nós não cairmos em um tipo estoico de vida cristã, e por outro lado, estoico ou macabro, para deixar a palavra mais clara. A vida cristã não é isso. E nem por outro lado, sermos iludidos com deleites e prazeres da vida, como se a vida fosse um grande baile. Que o Senhor, então, nos dê sobriedade para podermos analisar esse texto e sermos encorajados, sermos ajudados, sermos alinhados. É o que mais nós precisamos nesses dias tão importantes que nós temos vivido, que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus. Seja assim conosco, amados irmãos. Vamos orar. Senhor, nós temos tão poucas palavras e inadequadas para te agradecer, porque o Senhor realmente, por tua graça, se revelou ao nosso coração naquele dia, quando o Senhor nos alcançou, nos chamou para si, numa relação pessoal e íntima. Muito obrigado, Senhor.
O Senhor tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. E tuas mãos soberanas e graciosas fizeram isso. Mas, Senhor, nós continuamos com essa oração em nossos corações. Que o Senhor nos guarde de termos condições inadequadas de coração, condições inadequadas do ouvir a Tua palavra, para que então nós sejamos aqueles que não amadurecem, que não frutificam. Pedimos ao Senhor que possa trazer luz sobre a condição particular de cada um dos nossos corações. Onde estamos, Senhor, diante de Ti? Qual é a condição do nosso coração? Suplicamos ao Senhor que a palavra semeada, ela realmente encontre em nós aquele bom e reto coração. Suplicamos-te, Senhor, que se há em nós algum tipo de rocha que tem resistido ao aprofundamento da Tua palavra, suplicamos sim que essa mesma palavra, como um martelo, possa esmiuçar essa penha e que nós nos tornemos realmente receptivos à preciosa palavra do Senhor. Assim, Senhor, te pedimos, glorifica a Tua palavra em nossas vidas, amolda os nossos corações. Dependemos de Ti, Senhor, para que isso seja feito. Ganha a nossa vontade, ganha nossas aspirações. Apresentamos ao Senhor nossos corações, para que o Senhor os molde, Senhor, adequadamente, pelas Tuas próprias mãos. Louvado seja Teu bendito nome. Mantém, nós te pedimos, aquilo que o Senhor quis semear no nosso coração nessa noite. Que não se perca, Senhor. Assim oramos, confiados exclusivamente no Teu nome, nosso amado Redentor. Amém.